Artigo 77. Os juízes que se considerarem prejudicados poderão reclamar, em 30 dias, contados da publicação do quadro. Parágrafo 1. O Conselho Superior da Magistratura poderá rejeitar de plano a reclamação, se manifestamente infundada, ou mandar ouvir os juízes interessados, marcando-lhes prazo razoável e remetendo-lhes cópias da reclamação e documentos. 2. Fim do prazo, com ou sem resposta, a reclamação será julgada, com relatório do presidente, depois de prestadas as informações pela Secretaria. 3. Da decisão do Conselho Superior da Magistratura caberá recurso, em 10 dias, para o órgão especial. 4. Decididas as reclamações, o quadro será reorganizado e republicado. 78. O juiz substituto exercerá suas funções na circunscrição a que pertencer, salvo fundada motivação. 79. A remoção do juiz substituto, de uma para outra circunscrição, será feita a pedido, por deliberação do órgão especial, ouvido previamente o Conselho Superior da Magistratura. 80. Ressalvados fundada motivação e o que dispuser o Estatuto da Magistratura, os juízes substitutos de um mesmo concurso serão indicados à promoção por merecimento, segundo a classificação nele obtida, aplicando-se, se houver candidatos remanescentes de lista anterior, o disposto no artigo 86. 81. Vagando o cargo de juiz de direito e não sendo reaproveitados os magistrados sem exercício ou em disponibilidade, o presidente tornará pública a existência de vaga para remoção e promoção, por meio de edital com prazo de 5 dias. Parágrafo 1. No requerimento de inscrição, o magistrado declarará seu endereço residencial, não ter autos conclusos fora de prazo, e não ter dado causa a adiamento injustificado de audiência. 2. Se tiver processos além do prazo legal, com o requerimento, oferecerá a competente justificativa. 3. A exigência de residência permanente não se aplica aos juízes substitutos. 4. Os magistrados poderão concorrer para remoção ou promoção por antiguidade, num único requerimento, diante da eventual ausência de inscritos para promoção por antiguidade. 5. Na promoção ao cargo de desembargador, não haverá distinção, para fins de antiguidade ou merecimento, entre os ocupantes de cargos de juiz de direito de entrância final e juiz de direito substituto em segundo grau. 82. Ao concurso de promoção por merecimento precederá o de remoção, organizando-se, sempre que possível, lista tríplice, contendo os nomes dos candidatos com mais de 2 anos de exercício efetivo na entrância. Parágrafo único. A vaga aberta em decorrência de remoção será obrigatoriamente destinada ao provimento por promoção, pelo critério de merecimento. 83. Publicado o edital dos inscritos, poderá o juiz reclamar em 3 dias. Parágrafo 1. Encerrado o prazo e julgadas as reclamações, o Conselho Superior da Magistratura formará as listas e as submeterá ao órgão especial. 2. O veto do membro vencido no Conselho Superior da Magistratura deve ir ao órgão especial, como emenda, com indicação de outro nome. 3. O estágio do magistrado na entrância será considerado, para efeito de promoção e remoção, na data do encerramento das inscrições. 84. A iniciativa do procedimento de recusa de magistrado mais antigo à promoção caberá ao Conselho Superior da Magistratura ou a 3 membros do órgão especial, por manifestação fundamentada. Parágrafo único. Nesse caso, ficará reservada uma das vagas para as quais se inscreveu o magistrado impugnado, a critério do Conselho Superior da Magistratura. 85. Na promoção por merecimento, serão indicados os 3 juízes que obtiverem a melhor classificação na avaliação ou, não havendo, preferencialmente os de maior antiguidade. Art. 86. Para apurar-se a melhor classificação, será considerada, primeiramente, a posição do juiz na última lista de merecimento, observando-se o seguinte: se entre os candidatos indicados pelo Conselho Superior da Magistratura ou por emenda houver remanescentes de lista anterior, o tribunal, preliminarmente, indicará os que nela devem permanecer. A preferência do remanescente não prevalece contra candidato integrante de quinto superior na lista de antiguidade. Se o número de remanescentes, nas condições acima, for superior ao de vagas, far-se-á prévio escrutínio em relação a todos eles, considerando-se incluídos na lista os que obtiverem a maioria. Completada a lista, os não incluídos não perderão a condição de remanescentes a que se formar para a vaga seguinte, se nela não for incluído candidato integrante de quinto superior na lista de antiguidade.
Não completada a lista, os não incluídos concorrerão, no escrutínio seguinte, com os outros candidatos do mesmo quinto da lista de antiguidade em igualdade de condições, conforme a regra geral da alternatividade das promoções. Para tal apuração, a lista de inscritos apresentada aos desembargadores indicará, ao lado de cada nome, além da observação de ser remanescente de lista, qual o quinto da lista de antiguidade a que pertence. 87. Quando promovido juiz de comarca ou vara, cuja entrância tiver sido elevada, poderá ele requerer, no prazo de 5 dias, contado da publicação do ato, que sua promoção se efetive na comarca ou vara de que era titular, decidindo o órgão especial, conforme convier ao interesse público. 88. Salvo risco à incolumidade pessoal ou outro motivo de relevante interesse público, só poderão requerer permuta os juízes com mais de 1 ano de efetivo exercício na entrância e que não estiverem inscritos em concurso de promoção. Parágrafo 1. Depois de remoção ou permuta, o juiz deverá cumprir novo estágio de 1 ano de efetivo exercício no cargo para concorrer a outra. 2. Na entrância final, é vedada a permuta se algum dos permutantes estiver em condição de se promover para o 2º grau ou de se remover para o cargo de substituto de 2º grau. 3. Os pedidos de permuta serão publicados no Diário da Justiça eletrônico, com antecedência mínima de 10 dias, para a ciência de todos os magistrados interessados, ficando facultada a manifestação daqueles que se reputam prejudicados. 89. O reaproveitamento de magistrado em disponibilidade dar-se-á conforme a lei e será apreciado pelo órgão especial, depois do parecer do Conselho Superior da Magistratura. Parágrafo 1. O procedimento terá início por provocação do interessado ou do presidente do tribunal. Parágrafo 2. Se iniciado pelo presidente, o magistrado será ouvido no prazo de 15 dias. 90. No procedimento de verificação da incapacidade de magistrado, o presidente do tribunal oficiará como preparador do processo até as razões finais, inclusive, fazendo-se, em seguida, a distribuição no órgão especial. Parágrafo 1. Instaurado por ordem do presidente do tribunal, deliberação do órgão especial ou provocação da Corregedoria Geral da Justiça, o magistrado será notificado para, no prazo de 15 dias, manifestar-se. Em seguida, o presidente nomeará a junta de 3 médicos para proceder ao exame do magistrado, que poderá indicar assistente, e ordenará as diligências necessárias, podendo delegar sua realização a juiz de direito, se o paciente se encontrar fora da capital ou do estado. Concluída a instrução, será aberta a vista ao magistrado para as razões finais, no prazo de 10 dias, e, em seguida, ao Ministério Público. Distribuído o feito, o relator terá 15 dias para o relatório, submetendo-o, em seguida, à revisão. O presidente participará do julgamento com voto. Reconhecida a incapacidade, o presidente formalizará o ato de aposentadoria. O órgão especial poderá, em qualquer fase do procedimento, determinar o afastamento do magistrado, se assim o recomendar o interesse público. 91. Na aposentadoria compulsória por idade, o magistrado perderá a jurisdição a partir do dia imediato ao do seu alcance, independentemente de declaração. 92. A aposentadoria voluntária produzirá efeitos a partir da publicação do ato no órgão oficial. 93. O juiz somente poderá ser preso nas hipóteses previstas no Estatuto da Magistratura ou lei orgânica. 94. O recolhimento e a condução do magistrado detido serão definidos pelo presidente do tribunal. 95. O presidente do Tribunal de Justiça ou, na impossibilidade, o vice-presidente, será comunicado, imediatamente, da prisão, conduzindo-se o detido, ato contínuo e obrigatoriamente, a sua presença ou de desembargador do órgão especial designado, especialmente, para a lavratura do flagrante. Parágrafo 1. Lavrado o flagrante, o presidente do tribunal mandará recolher o magistrado em cela especial do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado e convocará o órgão especial, no prazo máximo de 48 horas, remetendo a cada desembargador cópia do auto de prisão em flagrante. 2. O órgão especial deliberará sobre a subsistência da prisão e o local onde deverá permanecer o detido, expedindo, se for o caso e incontinenti, alvará de soltura. 3. Quando, no curso de qualquer investigação, houver indício da prática de crime por magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os autos, de imediato, ao Tribunal de Justiça, para prosseguimento da investigação e realização das diligências necessárias.
4. O relator poderá requisitar o concurso da autoridade policial, para, sob sua direta fiscalização, auxiliar nas investigações, dependendo a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico ou de dados eletrônicos de autorização do órgão especial. 96. O magistrado não será levado à repartição policial, cabendo à presidência do Tribunal de Justiça tornar disponível meio de contato imediato, comunicando às autoridades competentes, especialmente para o fim do artigo precedente. Parágrafo único. No caso de prisão civil do magistrado, o mandado será encaminhado ao presidente do tribunal, que providenciará o cumprimento, dando ciência ao órgão especial. 97. No caso de transgressão às disposições desta seção, por parte da autoridade policial ou de seus agentes, o presidente do Tribunal de Justiça tomará as providências devidas para responsabilização disciplinar e criminal. 98. O Conselho Superior da Magistratura manterá livro especial para anotação sumária de todos os casos de representação contra juízes, com indicação do número do feito, vara, comarca, nome do magistrado, do autor da representação e a solução. Y. 99. O presidente do tribunal ou o corregedor-geral da Justiça poderá arquivar, de plano, representação manifestamente infundada ou que envolver, exclusivamente, matéria jurisdicional. 100. O magistrado terá ciência dos registros relativos à sua vida funcional, os quais serão preservados para assegurar a independência e dignidade do cargo. 101. Mediante a apresentação de prova nova, poderá o magistrado requerer ao órgão especial, a qualquer tempo, a revisão de penalidade que lhe tenha sido imposta. Não será admitida mera reiteração do pedido. Parágrafo 1. Autuado o pedido e apensados os autos do processo disciplinar, manifestar-se-á o Conselho Superior da Magistratura em 15 dias, fazendo-se a distribuição a relator que não tenha antes atuado nessa condição e que não integre o Conselho. O órgão especial poderá decretar nulidade, absolver o magistrado ou substituir a pena por outra mais branda. 102. Aplicam-se as disposições deste capítulo aos desembargadores, no que couber. 103. A competência dos diversos órgãos do tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la. 104. A competência em razão da matéria, do objeto ou do título jurídico é extensiva a qualquer espécie de processo ou tipo de procedimento. 105. A Câmara ou grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados. O processo 168-912-2016 torna sem efeito o assento regimental 557-2016, retomando a eficácia da redação originária do artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, com efeitos ex-tunc. Parágrafo 1. O afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem o substituir ou assumir a cadeira vaga. O presidente da respectiva sessão poderá apreciar as medidas de urgência, sempre que inviável a distribuição e encaminhamento imediatos do processo ao desembargador sorteado. O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou o grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição. 106. O julgamento de agravo em execução penal só determina a prevenção para incidentes do processo em que foi interposto. 107. Na reiteração de mandados de segurança, de habeas corpus ou de revisões criminais, a Secretaria juntará aos autos, antes da distribuição, cópia dos acórdãos proferidos nos feitos anteriores. 108. Será juiz certo o desembargador com visto nos autos ou que pedir adiamento do julgamento, inclusive nos casos de conversão de julgamento virtual em presencial, independentemente do motivo da cessação de sua participação no órgão julgador. O desembargador que tenha tomado parte num julgamento, para o novo a que se proceder, em virtude de conversão em diligência ou oposição de embargos infringentes, e sempre que possível, embargos de declaração, qualquer que seja a razão da cessação de sua participação no órgão julgador. O relator do acórdão suscitante, para uniformização da jurisprudência,
por proposições de súmulas ou por incidente de resolução de demandas repetitivas, e para assunção de competência. O relator do acórdão para reexame das decisões na forma do artigo 1040. O juiz substituto do tribunal nas condições dos incisos anteriores, mesmo depois de sua promoção. O presidente que adiar o julgamento para proferir voto de desempate, embora com mandato findo, mesmo que compareça, em sessão ulterior, desembargador ausente e que pudesse ter participado do julgamento. 109. Deixará de ser juiz certo no processo desembargador que vier a afastar-se, a qualquer título, por período superior a 60 dias, depois da aposição de visto nos autos ou do pedido de adiamento. Ele, seu substituto ou sucessor, no entanto, continuam como juiz certo dos processos que vierem a ser distribuídos por prevenção. Parágrafo 1. O revisor ou o segundo juiz, conforme o caso, ou o seguinte na ordem de antiguidade, substituirá o relator afastado ou impedido, nos embargos de declaração, uniformização de jurisprudência, assunção ou dúvida de competência. Em uniformização da jurisprudência, por proposição de súmula ou por incidente de resolução de demandas repetitivas e nos casos de assunção ou de dúvida de competência, o relator afastado ou impedido, salvo no órgão especial, será substituído pelo revisor ou segundo juiz do acórdão suscitante. Art. 110. Os julgamentos por câmara temporária ou extinta não firmam prevenção para outros feitos ou incidentes relativos à mesma causa, nem os juízes que deles participaram tornam-se certos para os julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de embargos de declaração, embargos infringentes no processo criminal e de conversão do julgamento em diligência. 111. No incidente de impedimento ou suspeição de juiz, distribuído no órgão fracionário competente, o relator, se verificar falta de fundamento ou dos requisitos legais, proporá o arquivamento. Parágrafo 1. Caso contrário, mandará citar as partes, e, se necessário, designará audiência de instrução. Encerrada esta fase, porá o feito em mesa, independentemente de outras alegações. Acolhido o incidente, o juiz será comunicado incontinenti, independentemente da lavratura do acórdão e, no caso de erro inexcusável, condenado nas custas, remetendo-se os autos ao substituto legal. 112. O desembargador declarar-se-á impedido ou afirmará suspeição nos casos previstos em lei. Parágrafo 1. Simples despacho de impulso processual, em primeira instância, não determina o impedimento do desembargador que o tenha proferido, quando deva oficiar, no tribunal, no mesmo processo ou em seus incidentes. Na ação rescisória, não estão impedidos os desembargadores que tenham participado do julgamento rescindendo, salvo para função de relator. Na revisão criminal, não poderá funcionar o desembargador que tenha proferido decisão no processo original. 113. O presidente mandará arquivar a petição de suspeição, se manifesta sua inconsistência. Da decisão caberá agravo interno para o órgão especial. 114. Processado o incidente, a petição será juntada aos autos, que serão conclusos ao desembargador. Aceitando a arguição, remeterá o feito ao substituto legal ou à redistribuição. Recusando, apresentará as razões de discordância e continuará nele oficiando. Parágrafo 1. Suspenso o curso do processo, serão extraídas cópias das peças ofertadas, para autuação em separado, com anotação na capa do primeiro. Produzidas provas reputadas necessárias, o presidente assinará o prazo de 48 horas para manifestação sucessiva do requerente e do requerido, remetendo os autos, em seguida, para julgamento pelo órgão especial. Aceita a petição ou declarado procedente o incidente pelo tribunal, os atos decisórios praticados pelo requerido serão considerados inválidos, caso não venham a ser ratificados pelo substituto legal. Julgamento de procedência implicará condenação do arguido nas custas, na hipótese de erro inexcusável. 115. No que couber, aplicar-se-ão as disposições desta seção para as arguições, no tribunal, de suspeição e impedimento do Ministério Público, servidores e auxiliares da Justiça. 116. As sessões realizar-se-ão no período compreendido entre 9 e 17 horas dos dias úteis, podendo haver prorrogação sempre que o serviço exigir. Parágrafo 1. O órgão especial e as câmaras ordinárias farão sessões presenciais semanais, facultada periodicidade maior não superior a um mês. No período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, suspenso o curso dos prazos processuais, não serão realizadas audiências nem sessões de julgamento e o expediente,
no Foro Judicial de Primeira e Segunda Instâncias do Estado e na Secretaria do Tribunal de Justiça, será, até o dia 6 de janeiro, pelo Sistema de Plantões Judiciários, na forma da Resolução N. 8, de 29 de novembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça. Nesse mesmo período ficarão suspensos os prazos processuais e a publicação de acórdãos, sentenças e decisões, bem como a intimação de partes ou advogados, na primeira e segunda instâncias, salvo quanto a medidas consideradas urgentes. A Presidência do Tribunal de Justiça adotará as providências para, no período de que trata a Resolução N. 8, de 29 de novembro de 2005, aumentar o número de magistrados plantonistas previsto nas escalas normais de primeira instância, de modo a garantir a adequação do atendimento e o caráter ininterrupto da atividade jurisdicional, de acordo com o disposto no artigo 93 da Constituição Federal, observando-se, de 6 a 20 de janeiro, o expediente regular em todas as unidades judiciais. As mesmas providências serão tomadas pelas presidências das seções de direito público, de direito privado e de direito criminal, em relação aos plantões de segunda instância. 117. As audiências no tribunal serão realizadas em lugar, dia e hora designados pelo desembargador a quem couber a presidência dos trabalhos, intimados, se for o caso, as partes, seus advogados, o representante do Ministério Público e as demais pessoas que devam participar do ato. Art. 118. Se, até 30 minutos após a hora marcada, o magistrado responsável pela audiência não houver comparecido, poderão os presentes retirar-se, registrado o fato em livro próprio. 119. Do que ocorrer nas sessões, audiências ou reuniões, o secretário ou servidor designado lavrará a ata circunstanciada de forma sucinta. O presidente, ao fim dos trabalhos, lançará sua rubrica e, em seguida, os procuradores e o secretário. Parágrafo único. Havendo motivo relevante, o presidente, o órgão julgador ou a comissão poderá restringir a publicidade ou o acesso do público à sessão, audiência ou reunião, observados a lei e os princípios constitucionais. 120. As atas serão submetidas à aprovação do órgão colegiado na sessão subsequente. 121. A ata das sessões de julgamento mencionará a data e a hora de início e de encerramento, quem presidiu os trabalhos, os nomes, pela ordem de antiguidade, dos desembargadores presentes e do representante do Ministério Público, quando for o caso, os processos julgados, seu número de ordem, os nomes do relator e dos outros juízes, bem como das partes, se houve manifestação oral pelos advogados ou pelo representante do Ministério Público, além do resultado da votação, os nomes dos desembargadores vencidos e a designação de relator diverso do sorteado. 122. O interessado, mediante petição dirigida ao presidente da sessão, poderá reclamar contra erro contido em ata, dentro de 48 horas, contadas da publicação ou, não havendo, de sua aprovação. Parágrafo único. A reclamação não suspenderá o prazo para recurso. Se acolhida, restituir-se-ão os dias que faltarem para complementação. 123. Os processos remetidos à mesa de julgamento serão objeto de inscrição, por classes, independentemente de despacho. Parágrafo 1. A inscrição conterá o número de ordem e o feito, os nomes das partes, de seus procuradores, do relator e a numeração do voto, bem como a data do julgamento. Para cada sessão, será organizada uma pauta de julgamento, com observância da ordem de apresentação dos feitos, em relação aos da mesma classe. Os apresentados no mesmo dia serão inscritos segundo a ordem ascendente numérica. Independe de pauta o julgamento de habeas corpus, de desaforamento, de conflito de jurisdição, de competência ou de atribuição e de embargos de declaração, estes em matéria criminal apenas. Os embargos de declaração, nas demais matérias, quando submetidos a julgamento na sessão subsequente, também dispensam inclusão em pauta. Se o julgamento dos embargos não for realizado nesta sessão, o recurso deverá ser incluído em pauta automaticamente. 124. Salvo deliberação em contrário, recaindo a data da sessão em feriado ou dia em que não haja expediente forense, os feitos incluídos em pauta serão julgados na sessão ordinária seguinte, independentemente de nova publicação. 125. Poderá ser designada sessão extraordinária, dispensada a publicação de nova pauta, quando se destinar exclusivamente ao julgamento de feitos remanescentes da anterior, devendo constar a circunstância da convocação. 126. Ressalvados os casos previstos na legislação,
Na elaboração da ordem do dia, as classes atenderão à natureza dos feitos e observarão a seguinte preferência: feitos do órgão especial, pedidos de intervenção federal, arguições de inconstitucionalidade, ações interventivas, habeas corpus, mandados de segurança, incidentes de suspeição e impedimento, agravos internos e regimentais, embargos de declaração, dúvidas de competência, ações penais originárias, uniformização de jurisprudência, por proposição de súmula, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas, processos de outra natureza. 2. Feitos das turmas especiais, dúvidas de competência, agravos internos e regimentais, incidente de assunção de competência, artigo 947 do CPC. Uniformização de jurisprudência, por pacificação, incidente de resolução de demandas repetitivas, processos de outra natureza. 3. Feitos criminais de outros órgãos, habeas corpus, mandados de segurança, recursos de habeas corpus, agravos regimentais, embargos de declaração, desaforamentos, correições parciais, exceções de suspeição e impedimento, recursos em sentido estrito, réu preso, apelações, réu preso, embargos, réu preso, revisões, conflitos de jurisdição, cartas testemunháveis, agravos em execução, recursos em sentido estrito, apelações, reabilitações, processos de outra natureza. 4. Feitos cíveis, disciplinares e especiais, mandados de segurança, habeas corpus, agravos internos e regimentais, redação dada pelo assento regimental N. 552/2016, embargos de declaração, correições parciais, incidentes de suspeição e de impedimento, recursos em processos da infância e da juventude, conflitos de competência, recursos administrativos em matéria disciplinar, reexames necessários, agravos de instrumento, ações rescisórias, processos de outra natureza. 127. A pauta de julgamento será publicada, pelo menos, 5 dias antes da data da sessão correlata. Sua cópia será afixada à porta da sala da sessão, com antecedência mínima de 15 minutos, e entregue a cada desembargador. 128. Haverá preferência na inscrição e na ordem do dia. Dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, sobre os demais feitos, exceto os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Dos processos de falência e de recuperação judicial de empresa e seus incidentes em relação aos outros da mesma classe. 129. O relator poderá indicar preferência para o julgamento ao remeter o processo à mesa, se as circunstâncias o recomendarem. 130. A matéria administrativa e a disciplinar do órgão especial serão objeto de pauta autônoma, publicada por extrato, do qual somente constarão os números dos feitos e os nomes dos advogados. 131. Em todos os processos do órgão especial, das turmas especiais ou dos grupos, a Secretaria remeterá aos desembargadores vogais traslados das peças discriminadas pelo relator ou, na ausência de determinação, do relatório e, conforme a natureza, da petição inicial, representação, denúncia ou queixa, informações da autoridade, parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, acórdãos pertinentes, depoimentos, resposta do acusado e suas alegações finais, decisão recorrida, certidão de intimação e despacho de sustentação, sentença ou acórdão rescindendo ou revisando. 132. Declarada aberta a sessão pela Presidência dos Trabalhos, será observado o artigo 120 franqueada a palavra aos desembargadores, passando-se ao julgamento dos processos em pauta. 133. Ao anunciar o julgamento, o presidente declinará a natureza do feito, o número de registro, os nomes das partes, a turma julgadora e o número dos votos. Parágrafo único. Havendo na pauta causas que envolvam a mesma matéria, ainda que diversas as partes, será facultada decisão em bloco, se não houver preferência ou sustentação oral. 134. Nenhum feito será julgado na ausência do relator, ainda que já tenha proferido voto, salvo se, iniciado o julgamento, vier ele a se afastar, computando-se os votos proferidos.
Parágrafo 1. A ausência do revisor. 2. Juiz, se o caso, que ainda não tenha votado acarretará o adiamento do julgamento, salvo se seu afastamento for superior a 40 dias, quando será substituído. Na mesma situação também será substituído, no julgamento virtual, o vogal que ainda não tenha votado. Parágrafo 2. A ausência ocasional de vogal não acarretará adiamento, inclusive em julgamento presencial fruto de conversão de julgamento iniciado virtualmente, se for possível substituição por outro juiz. 135. Feito pregão e chamados os advogados inscritos para sustentação oral, o relator fará a exposição da causa, sem manifestar o voto. Parágrafo 1. Concluído o relatório e a sustentação oral, se houver, o relator, o revisor, este no processo criminal, e os demais membros da turma julgadora proferirão voto, ressalvada a possibilidade de adiamento. Reiniciado o julgamento, será dada a palavra ao desembargador que pediu o adiamento, seguindo-se a retomada dos votos anteriormente proferidos, a começar pelo do relator. Se algum desembargador modificar seu voto, será reaberta a discussão, reiniciando-se a votação. Da discussão podem participar todos os desembargadores do órgão julgador, ainda que não tenham voto. Cada desembargador poderá falar 2 vezes sobre toda a matéria do feito em julgamento e mais uma para justificar eventual modificação do voto já proferido. Nenhum deles falará sem que o presidente lhe conceda a palavra, nem interromperá quem estiver no uso dela, sem o consentimento do orador. O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao relator, que poderá usar da palavra sempre que necessário, para apreciação de votos já proferidos. As questões de ordem, preliminares e prejudiciais, serão apreciadas antes do mérito. 136. O desembargador vencido em questão de ordem, preliminar, prejudicial ou antecedente de mérito, não se exime de proferir votos sobre as demais matérias. Art. 137. Sempre que o objeto da decisão puder ser decomposto em questões distintas, cada uma será votada separadamente. 138. Quando, na votação de questão indecomponível ou de questões distintas, se formarem correntes divergentes, sem que se alcance a maioria exigida, prevalecerá a média dos votos ou o voto intermediário. 139. Se os votos de todos os julgadores forem divergentes quanto à conclusão, o presidente, cindindo o julgamento, submeterá a matéria por inteiro à nova votação. Parágrafo 1. Tratando-se de determinação do valor ou quantidade, o resultado do julgamento será expresso pelo quociente da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de juízes votantes. Em matéria criminal, firmando-se mais de 2 correntes sobre a pena aplicável, sem que nenhuma delas alcance a maioria, os votos pela imposição da mais grave serão reunidos aos proferidos para a imediatamente inferior, e assim por diante, até constituir-se a maioria. Persistindo o empate, o presidente, se não tiver votado, proferirá seu voto. Em caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Em matéria civil, observar-se-ão as seguintes regras. Nas ações rescisórias, havendo empate, em preliminar ou mérito, será convocado, para voto, juiz de outro grupo ou órgão julgador, mediante rodízio. Na uniformização da jurisprudência, havendo empate, caberá ao presidente da sessão, ou seu substituto, desempatar. Havendo empate no julgamento de agravos, considerar-se-á mantida a decisão agravada. 140. Se necessário, o presidente colocará em votação a orientação de 2 correntes de cada vez, para apurar a inclinação da maioria. 141. Os desembargadores poderão retificar ou modificar seus votos até a proclamação do resultado. 142. Proferido o julgamento e anunciado o resultado da votação, será este consignado em súmula, com todos os aspectos relevantes. 143. O desembargador que não tenha ouvido o relatório ou participado dos debates poderá votar, desde que se declare habilitado. 144. Além das prioridades legais, terão preferência os julgamentos, dos quais participem magistrados convocados, adiados em sessão anterior ou relativos a processos que tenham ficado como sobra, em que devam intervir o Ministério Público, Procurador do Estado e os advogados inscritos à sustentação oral, com pedido de preferência, apresentado até o início da sessão de julgamento, presente advogado ou estagiário. Parágrafo único. A critério da turma julgadora, poderá ser concedida prioridade a outros julgamentos,
145. As causas conexas deverão ser julgadas em conjunto ou, se a hipótese comportar, simultaneamente, trasladando-se o acórdão, nesse caso, para os vários autos e juntando-se o original em um deles. 146. O pedido de sustentação oral poderá ser formulado por inscrição prévia, via e-mail institucional, a critério de cada órgão julgador, ou no próprio dia da sessão de julgamento. Acaso adotado o sistema de inscrição prévia, deverá o requerimento ser formulado via e-mail dirigido ao cartório respectivo, com a indicação das informações básicas relativas ao processo, número, órgão julgador, número da pauta, parte representada, e nome do advogado que irá sustentar, assegurada preferência pela ordem de inscrição, sem prejuízo das preferências legais e regimentais. A admissão da inscrição por essa ferramenta deverá necessariamente constar da publicação da pauta, juntamente com a informação do e-mail do cartório, havendo os pedidos de ser formulados com antecedência mínima de 24 horas com relação à hora prevista para o início da sessão de julgamento. A recepção do pedido deverá ser confirmada por expedição de mensagem padrão em resposta, mediante texto a ser estabelecido por ato da Presidência do Tribunal de Justiça. Dele deverão, necessariamente, constar o número de ordem da inscrição, para os fins assinalados no caput, e alerta quanto às consequências do não comparecimento do interessado em tempo oportuno à realização da sustentação oral. B. Ficará sem efeito a inscrição em caso de ausência do advogado para sua ratificação até o momento de início da sessão. Ainda que ultrapassado o prazo previsto no inciso anterior, até o início da sessão, no local de sua realização, mediante comunicação ao oficial de Câmara, observada a ordem de formulação, sem prejuízo das preferências legais, regimentais e das decorrentes de inscrições prévias. Parágrafo 1. É facultado o adiamento para sustentação oral, por decisão do relator, por uma sessão, mediante justificativa comprovada, a ser deduzida até o início da sessão de julgamento, sob pena de indeferimento. Nos casos em que realizada a inscrição prévia por meio virtual, o impedimento haverá de ser necessariamente superveniente a ela. Eventuais julgamentos adiados a critério do presidente do órgão julgador, em razão do excessivo número de pedidos de sustentação oral, seguirão para a próxima sessão, preservada a preferência segundo a ordem cronológica remanescente. A sustentação oral não admitirá interrupções ou apartes. O presidente da sessão poderá advertir o orador, em caso de incontinência de conduta ou de linguagem, e cassar-lhe a palavra, na hipótese de reiteração. Ressalvada disposição legal em sentido contrário, não haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos declaratórios, incidente de suspeição, conflito de competência, arquivamento de inquérito ou representação criminal, e agravo, exceto no de instrumento referente às tutelas provisórias de urgência ou da evidência, e no interno referente à extinção de feito originário prevista no artigo 937, sexta, do CPC. Na hipótese de agravo em execução penal a sustentação não excederá 5 minutos. A sustentação oral por meio de videoconferência ou outro meio similar, artigo 937, parágrafo 4, do CPC, será feita conforme o recurso tecnológico regulamentado pelo Tribunal de Justiça, desde que o advogado a requeira até o dia anterior ao da sessão. 147. Se houver mais de uma sustentação oral no mesmo processo, falará em primeiro lugar, nos feitos originários, o autor ou impetrante, nos recursos, o recorrente e, por último, o Ministério Público, quando não for o autor, impetrante ou recorrente. Parágrafo 1. Havendo recurso adesivo, falará primeiro o recorrente principal e, se as partes forem reciprocamente recorrentes e recorridas, falará antes o autor ou o impetrante. O interveniente falará por último e, nas ações penais, o assistente do Ministério Público, depois deste. No processo civil, se houver litisconsortes ou terceiros intervenientes não representados pelo mesmo procurador, o prazo será contado em dobro e dividido igualmente entre os do mesmo grupo, salvo quando convencionarem em contrário. 148. Encerrada a sustentação oral, é defeso ao advogado intervir no julgamento, salvo nas hipóteses legais. 149. Sendo a parte representada por mais de um advogado, o tempo se dividirá entre eles, salvo se ajustarem de forma diversa. 150. É permitida a renovação da sustentação oral sempre que o feito retorne à mesa, após o cumprimento de diligência ou, quando oficie novo juiz, em julgamento adiado, ou que tenha prosseguimento em outra sessão, no caso do artigo
942 do CPC. 151. Para sustentação oral, os advogados e membros do Ministério Público apresentar-se-ão com vestes talares. 152. Após os votos do relator e do revisor, se houver, serão tomados os votos dos demais julgadores em ordem de antiguidade. Parágrafo único. Na uniformização de jurisprudência e em casos em que tenha havido julgamento anterior, os desembargadores que dele participaram serão chamados a votar logo após o relator. 153. O presidente do tribunal não terá voto nas sessões a que presidir, salvo em matéria constitucional. Para os casos de desempate, em qualquer matéria, quando for relator nato de feito de qualquer natureza. 154. Não havendo disposição em contrário, as deliberações serão tomadas por maioria simples. 155. Vencido o relator no mérito ou na questão principal, ainda que em parte, caberá ao desembargador designado redigir o acórdão. Parágrafo 1. Será designado relator, preferencialmente, o desembargador que primeiro expôs a tese vencedora. Publicado o acórdão, cessa a vinculação do relator designado para redigi-lo, salvo em relação aos embargos de declaração, infringentes no processo criminal e para reexame das decisões na forma do artigo 1040, inciso 2º, do CPC. 156. Nos processos sujeitos ao regime geral do Código de Processo Civil, o desembargador que discordar dos votos vencedores fará declaração de voto, ainda que restrita aos fundamentos, constando da tira de julgamento uma ou outra circunstância. Parágrafo 1. Nos processos sujeitos ao regime geral do Código de Processo Penal, a declaração do voto vencido será obrigatória se o caso julgado comportar embargos infringentes. Os desembargadores vencedores poderão, igualmente, declarar voto, desde que essa intenção fique registrada na tira de julgamento. 157. Em caráter excepcional e ainda que unânime o julgamento, a turma julgadora poderá deliberar seja o acórdão redigido e subscrito por outro juiz que não o relator sorteado. 158. Do acórdão constarão a data da sessão de julgamento e a indicação do órgão julgador, os nomes do presidente, relator e integrantes da turma julgadora, a súmula do que ficar decidido, inclusive em questão de ordem, preliminar e agravo retido, o número do feito e os nomes das partes, os nomes dos vencidos, quer em questão de ordem ou preliminar, quer no mérito, relatório sucinto da causa, se o relator não se reportar à anterior, os fundamentos de fato e de direito, ressalvado o disposto no artigo 252 deste regimento. O dispositivo. 159. Os acórdãos serão assinados pelo relator e, facultativamente, pelo presidente da sessão. 160. Se o desembargador incumbido de redigir o acórdão vier a falecer, aposentar-se ou afastar-se por prazo superior a 60 dias, sem que o tenha assinado, caberá fazê-lo o desembargador que, com voto vencedor, o seguiu imediatamente na ordem de votação. 161. Antes da assinatura do acórdão, a Secretaria conferirá a minuta e a tira. Havendo divergência, o presidente, ouvido o relator, a submeterá à turma julgadora, na primeira sessão que se seguir. Parágrafo 1. As inexatidões e os erros de escrita ou de cálculo, contidos no acórdão, podem ser corrigidos por despacho do relator, de ofício ou a requerimento do interessado. Se ocorrer divergência entre acórdão já publicado e a tira ou a ata, caberá a qualquer dos julgadores, mediante exposição verbal na sessão, ou à Secretaria, pedir retificação. Ressalvada a retificação decorrente de embargos declaratórios, as previstas nos dispositivos anteriores constarão da ata e serão publicadas no órgão oficial. 162. Depois de assinado, será o acórdão registrado em livro próprio ou por meio eletrônico. 163. As conclusões do acórdão serão publicadas no órgão oficial, para efeito de intimação, nos 5 dias seguintes ao registro. 164. A Secretaria comunicará ao Serviço de Identificação Criminal as decisões de natureza penal, registrando os ofícios em livro especial ou por outro meio hábil. 165. A notícia dos trabalhos do Tribunal, no órgão oficial, será publicada no dia imediato ao evento, sempre que possível, referindo-se a resultados dos julgamentos, mediante transcrição da parte dispositiva da decisão, e, em resumo, das deliberações. Passagens de autos.
Despachos e decisões dos ocupantes dos cargos de direção e de cúpula e dos relatores. Distribuições. Ordens do dia para sessões. Relação dos feitos entrados na secretaria, com nota do respectivo preparo e indicação dos procuradores das partes. Movimento geral dos feitos, incluindo vista dos autos. Outros atos essenciais. Parágrafo único. A publicação, por extenso, de discursos ou outras manifestações depende de autorização do presidente do tribunal. 166. A Secretaria manterá no sítio eletrônico do tribunal para consulta aberta a qualquer interessado, informações relativas à composição dos órgãos colegiados e relação dos ocupantes dos cargos de direção e de cúpula. Dias da semana em que se realizam as sessões ordinárias dos órgãos judicantes e respectivas salas de julgamento. Dias de distribuição de feitos e locais da realização. 167. Cada feito processado no tribunal terá um relator, escolhido mediante sorteio, salvo previsão diversa deste regimento. 168. O relator é o juiz preparador do feito e decidirá as questões urgentes, liminares, incidentes e aquelas que independem do colegiado, nos termos da legislação, oficiando, ainda, como instrutor, sendo facultada a delegação de diligências a juiz de primeiro grau. Parágrafo 1. O relator velará pelo cumprimento das diligências necessárias ao julgamento, principalmente quanto à intimação das partes e seus advogados, do Ministério Público e das testemunhas, indicando as peças do processo a serem remetidas aos integrantes da turma julgadora, com a devida antecedência. Diante da relevância da questão, o relator, em qualquer feito, poderá submeter diretamente ao colegiado a apreciação da liminar ou tutela provisória de urgência. Além das hipóteses legais, o relator poderá negar seguimento a outros pleitos manifestamente improcedentes, iniciais ou não, ou determinar, sendo incompetente o órgão julgador, a remessa dos autos ao qual couber a decisão. 169. Recebidos, os autos serão imediatamente conclusos ao relator, que depois de elaborar o voto, os remeterá, com relatório, ao revisor, se houver, caso contrário, à mesa. Parágrafo único. Incumbe ao revisor, quando houver, representar ao relator, sugerindo a retificação do relatório, a juntada de petição, a realização de diligência, e lançar visto nos autos remetendo-os à mesa. 170. O relator poderá remeter o feito à mesa, independentemente de inclusão em pauta, quando a matéria não for da competência do órgão julgador. Se houver prevenção de outro órgão do tribunal. Quando prejudicado o recurso ou a ação originária. 171. As questões de ordem serão submetidas à turma julgadora. 172. O prazo para exame dos autos e elaboração de voto pelo relator e pelo revisor, quando houver, é de 30 dias, salvo se outro for estabelecido. 173. O desembargador que formular pedido de vista, em processos judiciais e administrativos, devolverá os autos em até 10 dias, podendo solicitar ao presidente do órgão fracionário ou ao presidente do tribunal, se o fato ocorrer no órgão especial, prorrogação do prazo por no máximo mais 10 dias. Devolvidos os autos, será o feito incluído automaticamente na pauta da sessão subsequente. Parágrafo 1. Não devolvidos os autos ao término do prazo original ou prorrogado, deverá o presidente do órgão fracionário ou o presidente do tribunal, se o fato ocorrer no órgão especial, requisitá-los para a sequência do julgamento, na sessão ordinária subsequente, com publicação da pauta correspondente. Na hipótese do parágrafo anterior, deverá o desembargador que pediu a vista proferir normalmente seu voto, salvo se ainda não se sentir habilitado a tanto, hipótese em que deverá ser substituído com observância do disposto no artigo 42 deste regimento interno. 174. Sob pena de responsabilidade do servidor encarregado, os autos somente sairão da Secretaria por força de disposição legal, regulamentar ou ordem judicial, com registro de carga. 175. A remessa e a apresentação de feitos no tribunal dar-se-ão no prazo de a. 48 horas, se urgentes, b. 5 dias, nos demais casos. Parágrafo 1. Esses prazos serão contados da publicação da última decisão ou, se houver, do despacho de remessa proferido na instância anterior. Havendo remessa pelo correio, a apresentação ter-se-á por realizada na data da postagem. Lavrar-se-á, em cada feito, o respectivo termo de apresentação, de regularidade das folhas e do preparo ou dispensa deste. 176. No registro do feito, anotar-se-ão,
conforme o caso, a natureza do recurso ou do processo originário, seu número, a comarca de origem, os nomes das partes, intervenientes e dos advogados com procuração nos autos. Parágrafo 1. Em se tratando de recurso, também será anotado o nome do magistrado prolator da decisão recorrida. Parágrafo 2. Os interessados serão intimados da entrada do feito no tribunal. 177. Na autuação serão anotados dados de individualização do processo, nomes dos advogados dos interessados e folhas das respectivas procurações, relator e o órgão julgador, agravo retido e número da folha de interposição. Parágrafo 1. A autuação de processo a que a lei conferir prioridade terá cor especial ou indicação destacada. Nos processos criminais, serão anotados, ainda, as datas da infração, do recebimento da denúncia ou da queixa, o dispositivo de lei em que incursa o réu, se preso ou solto, e sua idade, se menor de 21 ou maior de 70 anos. 178. A numeração dos feitos dar-se-á de acordo com a partilha de competência entre os órgãos julgadores do tribunal, a natureza do processo e classes de distribuição. Parágrafo único. A numeração por classes terá início quando refeita a tabela própria para distribuição, mantendo-se até então o sistema atual. 179. Observada qualquer irregularidade, a Secretaria fará a conclusão do feito ao presidente da seção ou ao vice-presidente do tribunal, conforme o caso. 180. Os feitos remetidos ao tribunal, as petições de causas de sua competência originária e os demais requerimentos serão registrados no protocolo no dia da respectiva entrada, observada a legislação aplicável. 181. Os feitos serão distribuídos aos desembargadores em audiência pública designada em dias certos da semana, segundo as cadeiras que ocupam nos órgãos julgadores, mediante sorteio, de forma ininterrupta e paritária, respeitadas prevenções e impedimentos, conforme a respectiva classe. Parágrafo 1. No caso de vacância ou afastamento, a distribuição à cadeira prosseguirá, ficando sob a responsabilidade do substituto ou sucessor. Evitar-se-á a distribuição a órgão julgador fracionário em que haja desembargador impedido. Os juízes substitutos, quando não integrarem a Câmara, participarão da distribuição auxiliando os desembargadores, na cadeira de cada um, em igualdade de condições. 181-A. No órgão especial, a distribuição ocorrerá na cadeira de seus integrantes, com exceção do presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça. 182. As reclamações contra irregularidades na distribuição serão decididas, conforme o caso, pelo vice-presidente do tribunal ou pelos presidentes de sessões, mediante representação do relator sorteado, de ofício ou a requerimento do interessado. Parágrafo único. A redistribuição acarretará o cancelamento da distribuição anterior e correspondente compensação. 183. Feita a distribuição, os autos serão imediatamente conclusos ao relator. 184. Salvo disposição legal ou regulamentar, os feitos serão distribuídos nas seguintes classes. 1. No órgão especial. Mandados de segurança, habeas corpus e mandados de injunção. Dúvidas de competência e reclamações. Ações diretas de inconstitucionalidade. Ações penais de competência originária, exceções da verdade e inquéritos. Incidentes de resolução de demandas repetitivas e assunção de competência. Outros feitos. No Conselho Superior da Magistratura. Representações por excesso de prazo imputado a juiz, de acordo com a Lei Processual Civil, artigo 235 do CPC. Dúvidas de registro de serventuários dos registros públicos. Outros feitos, inclusive de natureza administrativa. 3. Nas turmas especiais. Dúvidas de competência, reclamações, uniformização de jurisprudência, por súmulas ou por incidentes de resolução de demandas repetitivas, e assunção de competência, artigo 947 do CPC. Outros feitos. 4. Nas sessões de direito privado e público, segundo a competência de cada uma. Mandados de segurança e habeas corpus. Medidas cautelares originárias. Agravos de instrumento. Ações rescisórias. Apelações e reexames necessários. 4. Na seção de direito criminal. Habeas corpus, mandados de segurança e desaforamentos. Recursos de habeas corpus. Revisões criminais.
recursos em sentido estrito, de ofício e agravos, correições parciais e cartas testemunháveis, embargos infringentes e apelações com revisão, apelações sem revisão, outros feitos. Parágrafo único. O processo de restauração de autos será distribuído na classe do feito extraviado ou destruído. 185. Distribuído feito, a Secretaria anotará, quando necessário, os outros processos envolvendo as mesmas partes ou, em se tratando de mandado de segurança, habeas corpus e revisão criminal, os números dos feitos da mesma natureza, em curso ou já julgados, referentes ao mesmo paciente, impetrante ou peticionário. 186. Registrado e distribuído feito ou recurso, abrir-se-á, se for o caso, vista a Procuradoria-Geral de Justiça, independentemente de despacho. Parágrafo único. Salvo previsão legal, o Ministério Público oferecerá manifestação em 10 dias ou, havendo urgência, em 5. 187. A remessa de autos aos desembargadores será acompanhada de relação, com especificação do número de volumes de cada processo, da comarca de origem, do número do feito e do motivo da conclusão. Parágrafo 1. Cópia dessa relação ficará na Secretaria e valerá como recibo, quando não reclamada retificação, em 10 dias. A Secretaria dará recibo dos autos devolvidos, facultado o uso de meio eletrônico. Ao remeter os autos para lavratura de acórdão, declaração de voto, juntada de petição ou documentos ou para solução de incidente de qualquer natureza, a Secretaria, em memorando afixado à capa ou autuação, anotará a circunstância. 188. A estatística mensal prevista na legislação será publicada até o dia 15 de cada mês ou no primeiro dia útil que se seguir. 189. Publicada a estatística mensal, o presidente da seção comunicará ao presidente do tribunal, no prazo de 3 dias, a ocorrência de atrasos atribuíveis aos desembargadores. Parágrafo 1. O presidente do tribunal fixará prazo para justificativa e, em seguida, encaminhará o expediente ao órgão especial, ouvido o Conselho Superior da Magistratura. Suspende-se o prazo do parágrafo anterior, em caso de férias individuais, licença-prêmio, licença para tratamento de saúde, nojo, gala ou faltas compensadas. 190. A uniformização de jurisprudência será por súmulas, por enunciado de jurisprudência pacificada, por enunciado de tese jurídica fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas e em incidente de assunção de competência. Parágrafo 1. As súmulas serão aprovadas e editadas com exclusividade pelo órgão especial. Os enunciados serão aprovados pelas turmas especiais, pelos grupos de câmaras, na hipótese do artigo 32, e pelo órgão especial, quando se tratar de matéria constitucional, ou de matéria de sua competência, dos juizados especiais e da Câmara Especial, bem como de competência não exclusiva de uma das turmas especiais de suas sessões ou se houver divergência. Caso se trate de matéria de competência comum à segunda e à terceira subseções de direito privado, os enunciados serão aprovados pela reunião das respectivas turmas especiais. Caso se trate de matéria de competência residual e comum às 3 subseções de direito privado, os enunciados serão aprovados pela reunião das 3 turmas especiais. O relator, nestes casos, sempre que possível, será o do acórdão que lhe deu origem, quando ele também for integrante do órgão julgador competente para a uniformização da jurisprudência. Ou, então, por livre distribuição, no órgão especial, entre seus membros, e, nas turmas especiais, entre seus membros que integram as câmaras cuja competência seja correlata à matéria a ser discutida. As súmulas e os enunciados indicarão a tese de direito aprovada, a situação a que se aplicam, e, conforme cada tipo de uniformização, as circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua edição, os fundamentos determinantes e os dispositivos normativos relacionados. As súmulas e os enunciados aprovados serão numerados segundo sua espécie, cuidando o presidente do tribunal de organizá-los e providenciar sua divulgação, bem como de comunicar ao Conselho Nacional de Justiça a instauração e o julgamento de incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência. A revisão ou a alteração de súmula e de enunciado será pelo mesmo órgão e pelas mesmas formas procedimentais e decisórias de sua aprovação, observadas as prescrições e ressalvas legais. Em caso de divergência entre súmulas ou enunciados da turma de uniformização dos juizados especiais e súmulas, enunciados ou jurisprudência dominante das seções do Tribunal de Justiça, o órgão especial deliberará,
dirimindo-a após ser provocado pelo presidente do Tribunal de Justiça, pelo vice-presidente e pelos presidentes de seção. 191. A aprovação de súmula, de enunciado de jurisprudência pacificada, de enunciado de tese jurídica fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência será por maioria simples dos membros do respectivo órgão de julgamento. Parágrafo 1. O presidente da seção terá voto de qualidade para o desempate. As turmas especiais das seções de direito público e de direito privado, compostas na forma do artigo 31 e parágrafo deste regimento, observarão quórum de maioria simples para admissibilidade e julgamento nos incidentes de resolução de demanda repetitiva e de assunção de competência. Nos incidentes de resolução de demanda repetitiva e de assunção de competência processados e julgados nas turmas especiais, será relator desembargador que integre Câmara cuja competência seja correlata à matéria em discussão. Caso se trate de matéria de competência comum à segunda e à terceira subseções de direito privado, bem como de competência residual das três subseções, o relator será sorteado entre desembargadores que integrem as respectivas câmaras. Aplica-se ao incidente de assunção de competência, no que couber, as regras procedimentais e de julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, as quais são da competência exclusiva do órgão especial e das seções do Tribunal de Justiça. 192. O procedimento de cada tipo de uniformização de jurisprudência seguirá as prescrições legais e regimentais específicas, podendo cada órgão julgador, nos limites de sua competência, suprir as eventuais lacunas. Parágrafo 1. As proposições de súmulas poderão ser apresentadas ao órgão especial por seus desembargadores, pelas turmas especiais ou pela comissão de jurisprudência, indicando os precedentes e suas circunstâncias fáticas que podem motivar sua edição. As proposições de enunciados de jurisprudência pacificada poderão ser apresentadas ao órgão especial ou à turma especial, conforme a competência de cada um, por desembargador do respectivo órgão, ou pela comissão de jurisprudência, indicando as teses jurídicas divergentes, seus respectivos precedentes, o entendimento majoritário e a redação do enunciado proposto, com seus fundamentos determinantes e os dispositivos normativos relacionados. Os incidentes de resolução de demandas repetitivas, instaurados, processados e julgados conforme as normas do CPC, arts. 976 e 987, no órgão especial ou nas turmas especiais, conforme as normas regimentais, também observarão as seguintes regras procedimentais. Protocolizado o pedido de instauração do incidente dirigido ao presidente do tribunal, será, imediatamente, distribuído ao órgão competente e encaminhado ao relator, que o encaminhará à mesa para o juízo de admissibilidade pela turma julgadora. Admitido, o incidente é considerado instaurado, para fins de registro em banco eletrônico de dados do tribunal, divulgação, comunicação ao Conselho Nacional de Justiça e demais fins legais, artigo 982 do CPC. O relator presidirá a instrução, decidirá as eventuais questões correlatas, e, concluídas as diligências, encaminhará o feito à mesa para exposição da causa, sustentações orais e julgamento do incidente e da causa pela turma julgadora. Parágrafo 4. As turmas julgadoras previstas nos incisos 1 e 3 do parágrafo 3 deste artigo, bem como para o juízo de admissibilidade, julgamento do incidente e da causa em assunção de competência, e, ainda, para julgamento das proposições de enunciados de jurisprudência pacificada, parágrafo 2 deste artigo, no âmbito da turma especial da seção de direito público, serão compostas apenas pelos desembargadores que integrem as câmaras cuja competência seja correlata à matéria em discussão. 193. O incidente de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público será suscitado pelo órgão julgador fracionário do tribunal, de ofício ou a requerimento do interessado, para apreciação do órgão especial, nos termos da Constituição Federal e da Lei Processual Civil. Parágrafo único. 194. Proclamada a constitucionalidade do texto legal ou ato normativo, ou não alcançada a maioria prevista na Constituição Federal, artigo 97, a arguição será julgada improcedente. Parágrafo 1. Publicada a conclusão do acórdão, os autos serão devolvidos ao órgão judicante que suscitou o incidente, para prosseguir no julgamento, de acordo com o pronunciamento do órgão especial. Somente se houver motivo relevante, poderá ser renovado o incidente. 195. A reclamação contra a autoridade judiciária,
para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a observância de suas súmulas, ou de seus enunciados de precedentes proferidos em julgamento de casos repetitivos, ou em incidentes de assunção de competência, será processada na forma da legislação vigente. 196 será relator, preferencialmente, o mesmo do pronunciamento judicial apontado como violado. 197 O relator poderá negar seguimento à reclamação manifestamente improcedente ou prejudicada, cabendo agravo interno para o órgão julgador competente. 198 Poderá o relator, se o caso exigir, suspender liminarmente o ato objeto da reclamação ou determinar outras medidas urgentes. 199 Se o caso apresentar interesse disciplinar, a turma julgadora determinará a remessa de peças ao Corregedor-Geral da Justiça, para as providências cabíveis. 200 O conflito de competência será dirimido pelo órgão especial ou, se circunscrita a uma das seções ou subseções, pelas turmas especiais, podendo ser suscitado pelos presidentes de seção, pelos órgãos fracionários do tribunal, pelo Ministério Público e pela parte ou por terceiro prejudicado. 201 Suscitado o conflito de competência, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 90 dias, cabendo ao relator decidir sobre as medidas urgentes, ou designar, dentre os integrantes dos órgãos em conflito, quem o fará. 202 O relator poderá requisitar informações, ouvir as partes, mediante intimação pela imprensa, e o Ministério Público, quando for o caso, artigo 178 do CPC. 203 As decisões supervenientes à suscitação, se prolatadas pelo órgão contra quem o conflito de competência foi dirimido, poderão ser ratificadas pelo competente. 204 O relator poderá, liminarmente, decidir o conflito de competência, quando sua decisão se fundar em súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Parágrafo único. Cabe agravo interno da decisão que, liminarmente, decidir o conflito de competência. 205 Distribuída a representação ou requerimento a uma das câmaras criminais, o relator requisitará informações, com prazo de 10 dias, ao juiz da comarca, se dele não tiver sido a iniciativa do desaforamento. 206 Em se tratando de representação do juiz ou do Ministério Público, terá o réu 10 dias para suas razões. 207 Não tendo sido promovida pelo Procurador-Geral de Justiça, ser-lhe-á dada vista para parecer, no prazo de 10 dias. 208 Concluído o procedimento, o feito será remetido à mesa, independentemente de pauta. 209 O pedido de fiança, nas ações penais originárias, nos recursos criminais e nos habeas corpus será apreciado pelo relator do feito. 210 Haverá na Secretaria um livro especial para termos de fiança. 211 Cabe correição parcial, no processo penal, para emenda de erro ou abuso que importe inversão tumultuária dos atos e fórmulas processuais, quando não previsto recurso específico. 212 O procedimento da correição parcial será o do agravo de instrumento, como disciplinado na Lei Processual Civil, ouvido o Procurador-Geral de Justiça. 213 O relator poderá suspender liminarmente a decisão que deu motivo ao pedido correcional, se relevante o fundamento e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. 214 Julgada a correição, será o juízo de origem imediatamente comunicado. 215 Se o caso comportar pena disciplinar, a turma julgadora determinará a remessa de peças dos autos ao Corregedor-Geral da Justiça, para as providências cabíveis. 216 Oposta a exceção da verdade em primeira instância, nas queixas-crime por delito de calúnia, em que figure como excepta pessoa sujeita à jurisdição do Tribunal de Justiça, o juiz decidirá sobre sua admissibilidade. 217 Processadas a ação penal e a exceção da verdade, os autos serão remetidos ao tribunal, exclusivamente para o julgamento da última. 218 Colhido, no prazo de 5 dias, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, será sorteado relator no órgão especial e, feito relatório nos autos, o processo será incluído em pauta, intimadas as partes e o Ministério Público. 219 Se o excepto não atender ao pregão, por intermédio de procurador, o presidente da seção dar-lhe-á defensor. 220 Após a exposição da causa pelo relator,
será dada a palavra, sucessivamente, ao excipiente, ao excepto e ao representante do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um. 221 Encerrados os debates, o tribunal proferirá decisão. Rejeitada a exceção, os autos serão restituídos ao juízo de origem para julgamento da queixa-crime. Acolhida, será arquivada a queixa-crime, comunicando-se ao juiz. 222 Os conflitos de jurisdição e de competência, entre autoridades judiciárias da Justiça Comum do Estado, e os conflitos de atribuição, entre autoridades administrativas de diferentes poderes do Estado ou dos municípios, serão dirimidos pela Câmara Especial, ressalvada a competência do órgão especial. 223 O conflito de atribuição poderá ser suscitado pelo interessado ou por qualquer das autoridades em divergência, endereçando a petição ou representação ao presidente do tribunal ou da Câmara Especial, conforme o caso. 224 Em se tratando de conflito de jurisdição decorrente de ação penal, o réu só poderá suscitá-lo no ato do interrogatório ou no prazo da defesa prévia. 225 Será facultada a manifestação dos interessados e das autoridades em conflito, no prazo de 10 dias, ouvindo-se, em seguida, o Ministério Público. 226 O relator designará, dentre os juízes ou as autoridades em conflito, quem responderá pelas medidas urgentes, podendo requisitar os autos, desde que esteja suspenso o processo. 227 Assinado o acórdão, os autos requisitados serão encaminhados ao juiz declarado competente. Parágrafo único. No caso de conflito positivo, a turma julgadora poderá determinar o imediato cumprimento da decisão, independentemente da lavratura do acórdão. 228 Da decisão do conflito de atribuição não cabe recurso. 229 A ação direta de inconstitucionalidade será processada conforme a Constituição do Estado de São Paulo e a legislação, Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999, no que couber. 230 Caberá ao relator a apreciação da medida cautelar, ressalvada a hipótese do artigo 168, parágrafo 2. Deste regimento. 231 Para o julgamento, exigir-se-á a presença de 2/3 dos integrantes do órgão especial. Parágrafo único. A decisão que declarar a inconstitucionalidade será tomada por maioria absoluta de seus membros, convocando-se os ausentes se a maioria não for atingida. 232 As medidas assecuratórias previstas no Código de Processo Penal e as tutelas de urgência, cautelar ou antecipada, disciplinadas no Código de Processo Civil, serão processadas pelo relator da ação originária ou do recurso pendente de julgamento no tribunal, observado o disposto no artigo 45. 233 Compete às câmaras julgar, originariamente, mandados de segurança contra atos de juízes de primeira instância, membros do Ministério Público e outras autoridades, ressalvada a competência do órgão especial. 234 A competência para o julgamento do mandado de injunção e do habeas data é a prevista para o mandado de segurança, processando-se, ambos, segundo a 235 Ajuizada a ação rescisória, a Secretaria, entre outras providências, comunicará o fato ao distribuidor de primeira instância, em se cuidando de rescisória de decisão. Anotará a ocorrência nos assentamentos, com remissão ao processo em que foi proferida a decisão impugnada, na hipótese de rescisória de acórdão. Distribuirá o feito ao mesmo grupo de câmaras em que proferido o acórdão rescindendo, anotando o ato para futura compensação. 236 No órgão especial, não servirá como relator desembargador que tenha integrado, nessa qualidade, a turma julgadora do acórdão rescindendo. 237 Se o autor tiver cumulado pedido de rescisão com novo julgamento do processo, artigo 968-I, do CPC, este, se a hipótese comportar, será procedido pelo mesmo órgão julgador que rescindiu a decisão questionada. Se não tiver competência legal para reapreciar a matéria, ao desconstituir o julgado, remeterá os autos ao órgão competente. Parágrafo único. Desconstituído o acórdão por nulidade anterior à sentença ou acórdão, a turma julgadora remeterá os autos ao órgão competente. 238. Acolhida a ação rescisória contra decisão de primeiro grau por maioria de votos, aplica-se a técnica de julgamento prevista no artigo 942 do CPC, elevando-se a composição do órgão julgador, nas câmaras, para 5 juízes.
239. O pedido de instauração de dissídio coletivo por greve, envolvendo servidores de vínculos não regidos pela consolidação das leis do trabalho, será devidamente fundamentado e atenderá ao disposto em seu artigo 858, observado o procedimento previsto nesta seção. Se for o caso, será instruído, ainda, com certidão ou cópia autenticada do último aumento salarial concedido à categoria profissional. Parágrafo 1. Recebida e protocolada a petição, o vice-presidente, estando em termos a representação, designará audiência de conciliação, a realizar-se dentro do prazo de 10 dias, intimando-se as partes, com observância do artigo 841 da CLT. Verificando o vice-presidente que a representação não preenche os requisitos da lei ou que apresenta irregularidades capazes de dificultar sua apreciação, determinará a emenda, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento. Na impossibilidade de encerramento da negociação coletiva em curso, antes do termo final previsto no parágrafo 3 do artigo 616 da CLT, a entidade interessada poderá formular protesto judicial, em petição encaminhada ao vice-presidente do tribunal, a fim de preservar a data-base da categoria. Deferida a medida prevista no parágrafo anterior, a representação coletiva será ajuizada no prazo máximo de 30 dias, contado da intimação, sob pena de perda da eficácia do protesto. Os mesmos requisitos do caput deverão ser observados no pedido de revisão de norma coletiva em vigor há mais de um ano. 240 Na audiência, presentes as partes ou seus representantes e o membro do Ministério Público, o vice-presidente fará convite à conciliação. Havendo acordo e ouvido o Ministério Público, o homologará. Parágrafo único. O acordo judicial homologado no processo de dissídio coletivo terá força de decisão irrecorrível. 241 Não havendo conciliação, far-se-á imediato sorteio do relator no órgão especial, que ouvirá o suscitado em 5 dias e poderá determinar diligências. Parágrafo 1. Em seguida, ouvido o Ministério Público, em 5 dias, o relator, em 10 dias, remeterá os autos à mesa. Parágrafo 2. O julgamento terá preferência sobre os demais, com inclusão imediata em pauta. 242 Na apreciação do dissídio, os desembargadores proferirão seus votos, cláusula a cláusula. 243 No caso de paralisação do serviço, o relator poderá expedir ato dispondo sobre o atendimento das necessidades imprescindíveis. 244 Até o trânsito em julgado do acórdão, as partes poderão transigir, cujo termo ou petição será apresentado em mesa pelo relator, na sessão seguinte. 245 Concluído o julgamento e proclamada a decisão normativa, o relator terá o prazo de 10 dias para a lavratura do acórdão, que deverá ser publicado imediatamente. Parágrafo único. A decisão normativa conterá indicação da data de sua entrada em vigor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do artigo 867 da CLT. 246 Enquanto persistir a greve e não normalizados os serviços, os prazos serão reduzidos à metade e a audiência conciliatória será realizada logo que intimadas as partes. Seção 6ª do Habeas Corpus. 247 Compete às câmaras civis e criminais, conforme a natureza da matéria, processar e julgar os habeas corpus impetrados contra atos de juízes de primeira instância, membros do Ministério Público e outras autoridades, ressalvada a competência do órgão especial. 248 O relator poderá determinar a emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara o seu indeferimento. Apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade impetrada, se for o caso. Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta. 249 Concedida a ordem, a autoridade impetrada será comunicada com urgência e receberá o inteiro teor do acórdão, logo que publicado. 250 No agravo de instrumento, em caso de impedimento ocasional do relator, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela da pretensão recursal será apreciado por um dos demais integrantes do órgão julgador, segundo a ordem de antiguidade. 251 O agravo em execução penal será processado na forma do recurso em sentido estrito e julgado por uma das câmaras criminais, vedado ao juiz negar-lhe seguimento. Publicado o julgamento, a decisão será comunicada ao juiz, no prazo de 5 dias, independentemente da intimação do acórdão. 252 Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento. 253 Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 15 dias, das decisões monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte. Parágrafo 1. Esse recurso também terá cabimento em matéria administrativa prevista em lei e em questões disciplinares envolvendo o magistrado. Parágrafo 2. A petição conterá, sob pena de indeferimento liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. 254 Na falta de peça ou comprometida a admissibilidade do agravo, por algum vício, o relator concederá o prazo de 5 dias ao agravante para complementar a documentação ou sanar o vício. Parágrafo 1. Em recurso interposto por facsímile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original. Parágrafo 2. Em se tratando de processo eletrônico, dispensam-se as peças obrigatórias e a declaração referida no artigo 1017, do CPC, facultando-se ao agravante anexar os documentos que entender necessários. 255 O prolator da decisão impugnada poderá reconsiderá-la. Se a mantiver, colocará o feito em mesa, independentemente de inclusão em pauta, proferindo voto. 256 Cabe ao presidente do tribunal, se o acórdão for do órgão especial, ou ao presidente da respectiva seção, o processamento e o exame da admissibilidade dos recursos para o Supremo Tribunal Federal e tribunais superiores e dos incidentes processuais que surgirem nessa fase. Parágrafo único. Não cabe agravo regimental da decisão do presidente do tribunal, do vice-presidente ou dos presidentes de seções que, em conformidade com o artigo 1029, do Código de Processo Civil, concede ou nega efeito suspensivo a recurso especial ou extraordinário. 257 Recebido o ofício dos tribunais superiores comunicando a admissão da existência de repercussão geral ou de recurso repetitivo, o presidente do tribunal ou da seção, conforme o caso, determinará a suspensão dos recursos extraordinário e especial correspondentes, certificando-se nos autos, que serão encaminhados ao setor próprio, até o pronunciamento definitivo. Parágrafo 1. As matérias dos recursos paradigmas constarão de lista específica, devidamente identificadas por tese numerada, ementa e números dos processos. Parágrafo 2. Do despacho de suspensão constarão o número do processo paradigma, sua ementa, a numeração da tese controvertida e a Corte Superior, a adequação da controvérsia ao recurso paradigma, a ementa e numeração. Parágrafo 3. Os feitos suspensos deverão ser inseridos em sistema de informática, que conterá despacho de suspensão, número do processo, ementa, numeração da tese, Corte Superior. Parágrafo 4. A Secretaria do órgão especial ou a Coordenadoria dos recursos especiais e extraordinários das presidências de cada seção, conforme o caso, é responsável pelo acompanhamento semanal dos recursos paradigmas. 258 Julgado o recurso paradigma e juntada cópia do acórdão nos autos, o presidente do tribunal ou da seção competente, após o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário ou especial, cumprirá o disposto nos arts. 1040 e 1041 do CPC. 259 No caso do artigo 34, inciso 4, da Constituição Federal, quando se tratar de coação contra o Poder Judiciário, o pedido de intervenção federal no Estado será feito ao Supremo Tribunal Federal, pelo presidente do Tribunal de Justiça, após resolução do órgão especial. Parágrafo único. Igual procedimento será adotado, quando se tratar de prover a execução de ordem ou decisão judicial emanada da Justiça do Estado. 260 Ao tomar conhecimento de ato que legitime o pedido de intervenção, o presidente do tribunal, de ofício, em qualquer caso, ou a pedido de interessado, na hipótese do parágrafo único do artigo anterior, instaurará o procedimento, mediante portaria circunstanciada, e mandará instruir o processo com documentos comprobatórios dos fatos. Parágrafo 1. Cópias de todas as peças serão remetidas aos desembargadores que devam participar do ato da resolução. Parágrafo 2. A matéria será apreciada em sessão pública, em que o presidente fará exposição oral e, após os debates, colherá os votos.
261 Aprovada a portaria, o presidente enviará o processo ao Supremo Tribunal Federal, no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Recusada a representação, o processo será arquivado. 262 O presidente poderá indeferir, desde logo, pedido de intervenção manifestamente infundado. Dessa decisão caberá agravo regimental, no prazo de 5 dias, para o órgão especial. 263 Ao receber a representação para intervenção do Estado em município, com fundamento no artigo 35 da Constituição Federal e no artigo 149 da Constituição do Estado de São Paulo, o relator requisitará, com prazo de 15 dias, informações da autoridade indicada como responsável ou determinará o arquivamento do pedido de plano, se infundado. 264 Ouvido o Ministério Público, cópias do relatório e das peças necessárias serão remetidas aos desembargadores, incluindo-se o processo em pauta. Parágrafo único. Poderão usar da palavra, pelo prazo de 15 minutos, o requerente da intervenção, o procurador do município e o representante do Ministério Público. 265 Se o tribunal concluir pelo deferimento da intervenção, o presidente comunicará a decisão ao governador do Estado, para os fins do artigo 149 da Constituição do Estado. 266 O ofício requisitório enviado ao presidente do tribunal pelo juízo da execução, em 2 vias, deve conter os seguintes dados: número do processo de execução, data do ajuizamento do processo de conhecimento, natureza da obrigação, assunto, a que se refere o pagamento, natureza do crédito, comum ou alimentar, valor global da requisição, nome das partes, exequente e executada, e de seus respectivos procuradores, com número de inscrição na OAB, para fins de intimação, data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão, no processo de conhecimento, data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão, nos embargos à execução, se houver, ou data do decurso do prazo para sua interposição, database considerada para efeito de atualização monetária dos valores requisitados, data de intimação da entidade de direito público devedora, para fins do disposto no artigo 100, parágrafo 9 e 10, da Constituição Federal, data em que se tornou definitiva a decisão que determinou a compensação dos débitos apresentados pela Fazenda Pública, nos termos do artigo 100, parágrafo 9 e 10, da Constituição Federal. Relação de todos os credores exequentes, inclusive quando se tratar de advogado, perito etc., com as seguintes informações, de forma individualizada. A. O nome e número de CPF ou CNPJ. B. Se incapaz, espólio, massa falida, etc. C. Quando se tratar de precatório de natureza alimentícia, a indicação da data de nascimento do beneficiário e ou se portador de doença grave, na forma da lei. D. Quando se tratar de ação com objeto de prestação de natureza salarial, a indicação do órgão da administração direta ou indireta a que estiver vinculado o credor, bem como a condição de ativo, inativo ou pensionista. I. Natureza do crédito requisitado, principal, correção monetária, juros, custas e despesas processuais, honorários contratuais, honorários de sucumbência, honorários periciais, etc. F. Se requisição de pagamento total, parcial, complementar ou suplementar, com o respectivo valor. G. Quando se tratar de ação com objeto de prestação de natureza salarial, o valor das contribuições previdenciárias e hospitalares, quando couber a incidência. 267 Os requisitórios serão recebidos no protocolo do tribunal e processados do seguinte modo. Cada requisitório será autuado e recebido pelo DEPRE, que conferirá sua regularidade formal, determinando a eventual regularização. Regular o requisitório, será expedido o precatório, relacionado em ordem cronológica, para efeitos de precedência. Encerrado, a 1º de julho, o período anual, o DEPRE calculará os valores a pagar, atualizados, para que se comunique a cada entidade o débito geral apurado. Recebidos os valores para pagamento, serão eles determinados na ordem de apresentação, consideradas as preferências constitucionais, com as atualizações devidas. Encaminhado o pagamento ao juízo da execução, o precatório será tido como pago, aguardando-se eventual comunicação de insuficiência, pelo mesmo juízo, pelo prazo de 180 dias. Parágrafo 1. Decorrido esse prazo sem qualquer comunicação,
o precatório será considerado pago de forma definitiva e dada sua baixa. Parágrafo 2. Comunicada, no prazo acima fixado, impugnação ao depósito efetuado, aguardar-se-á a decisão do juízo da execução a respeito da integralidade do pagamento. Parágrafo 3. Havendo diferença, será requisitado o depósito desse valor, em 90 dias. Regularizado o pagamento, será transmitido ao juízo da execução, prosseguindo-se na forma acima. Se não efetuada a complementação do depósito insuficiente, o precatório permanecerá em aberto até pagamento completo. 268. Além do previsto na legislação, compete ao presidente do Tribunal de Justiça expedir instruções necessárias à regular tramitação dos precatórios, determinar as diligências para a regularização dos processos, ordenar, de ofício ou a requerimento das partes, a correção de inexatidões materiais do cálculo, mandar atualizar, a partir de 2 de julho, os valores dos precatórios apresentados até o dia anterior, resolver as questões relativas ao cumprimento dos precatórios, inclusive a determinação para que se refaça o cálculo da atualização monetária, se houver alteração de indexador monetário, manterem abertos precatórios, conservando a precedência até o integral cumprimento, requisitar das entidades devedoras a complementação de depósitos insuficientes, no prazo de 90 dias, determinando vista aos interessados, no caso de desobediência, mandar publicar, no órgão oficial, até o 15º dia do mês de janeiro, para a ciência dos interessados, a relação dos precatórios não satisfeitos no exercício financeiro findo. Solicitar a apresentação dos autos originais, quando necessário. 269. Das decisões do presidente do tribunal, nos pedidos de sequestro, não caberá agravo interno. 270. Ressalvado o sequestro de rendas, o presidente do tribunal poderá delegar sua competência referente ao trâmite e verificação de precatórios a desembargador, de preferência, integrante do órgão especial. 271. Além dos atos judiciais, o tribunal expedirá atos administrativos expressos. Os do órgão especial, por resoluções e assentos. Os do Conselho Superior da Magistratura, por provimentos e pareceres. Os do presidente do tribunal, vice-presidente, corregedor-geral da Justiça e presidentes de seções, por decisões, despachos, provimentos, instruções, portarias e comunicados. Os das comissões, por pareceres. V. Os dos juízes corregedores, por despachos e pareceres. Parágrafo 1. Resolução é o ato do órgão especial referente a propostas de lei de sua iniciativa, bem como a providências normativas relevantes relacionadas ao Poder Judiciário e ao Tribunal. Assento é o ato do órgão especial para a inteligência, compreensão e alteração de normas regimentais. Provimento é instrução ou determinação de caráter regulamentar, expedido para boa ordem, regularidade e uniformização dos serviços da Justiça e fiel observância da lei. Parecer é ato de caráter consultivo para orientação de decisão administrativa. Despacho é pronunciamento de natureza decisória ou de impulso em expedientes, requerimentos ou processos. Instrução é ato de ordenamento administrativo interno, visando a disciplinar o modo de execução de serviços da Secretaria do Tribunal e de órgãos auxiliares. Portaria é o ato administrativo interno, que se destina à convocação e designação de magistrado, nomeação ou admissão coletiva de servidor da Secretaria e de outros órgãos auxiliares, bem como a respectiva movimentação, estruturação complementar e reestruturação dos serviços, instauração de procedimento disciplinar ou de outra natureza. Comunicado é aviso oficial a respeito de matéria relevante, de natureza processual ou administrativa. Todos esses atos serão numerados cronologicamente, segundo sua classe e a ordem em que foram expedidos no ano. 272. As alterações deste regimento interno poderão ser propostas pelo Conselho Superior da Magistratura, pelos órgãos judicantes, pela Comissão de Regimento Interno e por qualquer dos desembargadores, sempre por escrito e com exposição de motivos. 273. Se não for de sua iniciativa, a Comissão de Regimento Interno manifestar-se-á sobre a proposta, em prazo não superior a 30 dias. Parágrafo único. O relator será o mesmo da Comissão de Regimento Interno e não terá voto, se não integrar o colegiado. 274. Inscrita a matéria na ordem do dia da sessão administrativa,
serão remetidas cópias da proposta e do parecer aos desembargadores do órgão especial. Parágrafo único. É facultada a apresentação de emendas até a instalação da sessão, caso em que a discussão poderá ser adiada para manifestação da Comissão de Regimento Interno. 275. Os assentos de alteração regimental obedecerão à designação ordinal e, se determinarem o acréscimo de artigo, letras serão introduzidas para distingui-los. 276. Quando a mudança de legislação implicar alteração regimental, a Comissão de Regimento Interno iniciará, de ofício ou por provocação, o procedimento respectivo. 277. A alteração regimental dependerá do voto de 2/3 dos integrantes do órgão especial. 278. Havendo urgência, o órgão especial, observado o quórum do artigo anterior, poderá dispensar o procedimento previsto nesta seção. 279. O regimento interno ficará à disposição no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, e será publicado a cada 2 anos no órgão oficial. 280. A estrutura e a nomenclatura das secretarias do Tribunal serão definidas por ato do Presidente. Parágrafo 1. Haverá, no Tribunal, coordenadorias, a. da Infância e Juventude e, b. Criminal e de Execuções Criminais, cada uma delas composta por 2 desembargadores, designados pelo Presidente, sendo um o coordenador e o outro vice-coordenador, e juízes de entrância final, da mesma forma designados, com reconhecido conhecimento na área de atuação de cada uma, definindo-se suas estruturas por resolução. As coordenadorias aplicam-se, no que couber, as disposições referentes às comissões. Haverá uma ouvidoria geral do Tribunal, composta por seu titular e o substituto. Para as novas atribuições de feição administrativa ou de adaptação técnica das existentes, por decorrência da Lei N. 13.015/2015, CPC, referentes à criação e gestão de cadastros e de controle de credenciamento ou ao sistema de automação, disponibilização de equipamentos, divulgação e gestão do processo eletrônico, arts. 193 a 199 do CPC, o Presidente, contando com o apoio de comissões, coordenadorias e núcleos, se preciso, além do apoio técnico das secretarias do Tribunal de Justiça, conforme cada caso, promoverá as medidas necessárias à implantação, adaptação e gestão eficiente. 281. Os magistrados removidos ao cargo de juiz substituto em 2º grau, a partir da vigência deste regimento, não terão mais cadeira definida nas câmaras e passarão a substituir ou auxiliar os desembargadores nos órgãos julgadores, por designação dos presidentes das sessões, depois de colocados à disposição pelo presidente do tribunal. Parágrafo 1. O acervo de juiz substituto em 2º grau promovido a desembargador ou desligado da magistratura será destinado ao substituto designado, que não receberá distribuição. O presidente da sessão assinar-lhe-á prazo certo e razoável para a conclusão da tarefa. Parágrafo 2. Além dos juízes substitutos em 2º grau, o tribunal manterá, em sistema de rodízio, quadro permanente de juízes de entrância final para o fim de substituição e convocação imediata. 282. É vedada a designação de juiz que não seja titular da entrância final para auxiliar ou substituir no tribunal. 283. Poderá o órgão especial, à falta de desembargadores disponíveis, remanejar a competência ou extinguir as câmaras mais modernas compostas por menos de 4 desembargadores, a data em que passar a viger este regimento. Parágrafo único. Os desembargadores da Câmara extinta terão preferência na remoção para qualquer outra Câmara. 284. Ficam mantidas, com seu caráter temporário, as atuais Câmaras Especial de Falência e Recuperação e Especial de Meio Ambiente, doravante denominadas, respectivamente, Câmara Reservada à Falência e Recuperação e Câmara Reservada ao Meio Ambiente, as quais continuarão a ser preenchidas na forma do disposto nos parágrafo 1 e 2 do artigo 34. 285. Para o fim de criação das turmas especiais, ficam consolidadas as subseções 1, 2 e 3 da seção de Direito Privado, com as competências atuais, ressalvada eventual alteração futura por resolução do órgão especial. 286. Quando necessário, o órgão especial procederá à adequação da numeração dos processos de 1 e 2 graus às normas superiores. 287. Os casos omissos serão resolvidos pelo órgão especial, ouvida a Comissão de Regimento Interno. 288. Os assentos, resoluções,
provimentos e portarias em vigor e que não colidam com este regimento são por ele recepcionados. Art. 289. Até que sobrevenha nova regulamentação, continuam em vigor os atos que disciplinam a competência das seções. 290. Este regimento entrará em vigor 30 dias após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.